Olá, queridos e amados irmãos em Cristo, irmãos católicos, irmãos espíritas, irmãos de todas as outras religiões que existem no mundo e onde esse vídeo chegar e vocês estiverem assistindo. O meu abraço a todos de todas as religiões. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio e por nos assistir. E você que já se inscreveu no canal, meu muito obrigado, hein? Você que já é inscrito e nos acompanha. E você de todas as outras religiões que queira nos acompanhar, por favor, se inscreva. Inscreva lá no canal, você sabe como se inscreve no canal aí, você tem conhecimento. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha. Também compartilhe, deixe a sua sugestão se você desejar, se você interessar. Também clique no sininho para receber as mensagens do YouTube quando eu postar um novo vídeo. O YouTube vai te avisar que tem um novo vídeo no ar do canal Graça ao Ministério do Espírito, com a palavra de Deus para a nossa meditação. Muito obrigado. Clique no sininho, deixe o seu like, seu comentário e nos assiste sempre e esteja conosco nessa comunhão virtual, longe uns dos outros, na matéria, no corpo, mas espiritualmente juntos. Sabe por quê? O Espírito Santo que está em mim está aí também em você e em vocês. Essa é a diferença, hein, do povo de Deus. Pois bem, queridos, hoje eu quero comentar com vocês. Olha, esse tema tá muito batido, hein? Mas se eu não falar, os outros aí estão falando. E eu não estou falando aqui também para porfiar com eles, hein? Não estou desafiando ninguém. Se eles comentam, se eles não param de comentar sobre isso, chamando de imundos aquilo que Cristo já santificou, então eu não posso ficar calado com a verdade que eu conheço do Evangelho. Porque o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus diz que vocês são santos, vocês não são pecadores. Mas eles têm que continuar insistindo que o povo em volta deles, né, é pecadores. Que o povo é pecadores, que o povo tem que aceitar Jesus, o Jesus deles, né? Porque o Jesus da Bíblia já justificou os seus. O Jesus da Bíblia já predestinou, o Jesus da Bíblia justificou, o Jesus da Bíblia santificou o seu povo. Não tem como ninguém aceitar ele mais, porque foi ele que nos escolheu, segundo a palavra, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 15, né? E no verso 16. Não escolheste vós a mim, mas eu é quem vos escolhi a vós, e nomeei para que deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Faz toda a diferença, né? Desse Jesus aí das religiões que você tem que levantar a mão e ir lá para o pastor dar um banho em você na piscina, no Rio das Antas, e começar a fazer todos aqueles rituais. Não tem nada a ver com comunhão com Deus, porque a sua comunhão com Deus já foi estabelecida, já está estabelecida, melhor dizendo, desde quando você nasceu. A sua comunhão já está estabelecida com Deus e nada pode separar, né? O apóstolo Paulo chegou até mesmo de comentar: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A fome, a nudez, a espada, o perigo? Nada pode separar. Agora, para eles, se você não comer um pedacinho de pão e tomar um sucozinho de uva lá todos os meses com eles, você está longe da comunhão carnal deles, porque de Cristo você não estava. Na comunhão espiritual com Cristo, não tem como você ficar longe, porque o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Consolador amado das nossas vidas, o Espírito de luz e vida já existe dentro de você desde que nasceu ou desde que nascemos. O Espírito Santo, concluindo melhor dizendo. Pois bem, e foste comprado, né, por bom preço. Conforme 1 Coríntios 6, 20, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deu a diferença aí? Do Jesus lá da religião evangélica e também da católica? Não precisa você aceitar, não tem como, porque ele já está. Você não vai abrir a porta. Ele é que abriu e entrou primeiro. Já está presente na minha e na sua vida também. Então eu quero ler com você aqui sobre a justificação. Não serve para nós,
no caso, porque essa justificação foi para a geração de Jesus, viu? Essa justificação que eu vou mostrar para você aqui serviu, né? E foi para a geração de Jesus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não para os gentios. Mas vamos ver o que diz a palavra, porque é pregada essa palavra aí pelos religiosos, atribuindo às pessoas que elas estão em pecado, que elas precisam se arrepender de pecado. Como? Se elas já nasceram, quando nós nascemos, essa geração nasceu, o pecado já tinha sido aniquilado por Cristo, conforme Hebreus 9, 26, e com um só sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados, Hebreus 10, 14. E aí? Hebreus 10, 18 diz que ele não mais lembra do nosso ou dos pecados, porque nós já fomos nascidos depois que o pecado já tinha sido aniquilado. Hebreus 9, 26. Então, essa justificação é para os judeus, para a nação de Jesus Cristo, na primeira era cristã. Foi para eles. Não serve como regra hoje para nós. Mas eles continuam insistindo aí, né? E aplicando o versículo do capítulo 3 de Romanos 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, trazendo um verbo do passado para o momento presente. Uma história que aconteceu para aplicar no momento presente, aplicando literalmente nas nossas vidas, como se nós fôssemos o povo judeu, porque todos sabem que o Senhor Jesus veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme Mateus 15, 24. Ele veio somente para as ovelhas perdidas. E aqui está dizendo sobre a justificação pelo seu sangue que ele fez com aquela geração, a primeira geração, na primeira era cristã, a geração de Jesus. Mas eles não. Os teólogos deles não aprendem isso, não. Eles não sabem, eu acho que eles não entendem o que é tempo verbal de texto. O tempo verbal do texto. É isso que eles... Ou se eles aprendem, eles não colocam em prática. E em verdade como precisa ser mostrado ao povo, para quem prega o evangelho. Tempo verbal de texto. Então foram justificados quem? Os judeus da geração de Jesus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, a qual Jesus veio para buscar. Eles foram justificados porque eles estavam debaixo da maldição da lei. Lei a qual a maioria das religiões, aí, tanto evangélica quanto a católica, foram lá na gaveta do templo e tiraram vários, né? Aquilo que estava arquivado e trouxeram para o nosso tempo para aplicar literalmente às pessoas e para chamar as pessoas de pecadores, chamando imundo aquilo que Cristo já santificou. Olha aí que perigo, hein? Olha aí que coisa. Perigo, eu usei essa palavra aqui, até sem estar no roteiro, e vou te explicar por que o perigo. Você sabia qual o motivo que Jesus avisou os fariseus, dizendo: olha, cuidado, todo pecado, que naquele tempo estava debaixo da lei, e o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado era a lei, conforme 1 Coríntios 15, 56. Então sabe por que Jesus deu advertência aos fariseus, aos crentes da época, naquele tempo, a advertência que ele disse assim: olha, cuidado, se vocês blasfemar contra o Espírito Santo, você nunca lhes serão perdoados. Sabe qual é o motivo? O teor. Por que Jesus disse isso a eles? Porque se você observar no contexto onde Jesus disse isso a ele, você vai ver que eles, os fariseus, os religiosos da época, tudo que Jesus fazia, os milagres, tudo, as bondades, as misericórdias que ele tinha do povo, os milagres, o que ele realizava, o que ele fazia, eles atribuíam, sabe quem? A Beelzebul. Eles atribuíam a Beelzebul, que segundo a tradição judaica, naquele tempo, na primeira era cristã, há mais de 2000 anos atrás, segundo a tradição deles naquele tempo, Beelzebul era um príncipe de demônios. Então eles atribuíam que quem estava em Jesus não era o Espírito de Deus.
porque era o Espírito do Senhor que estava sobre ele para evangelizar. Mas eles atribuíam a demônios, diziam, olha, ele está possuído por Beelzebul, que é o príncipe do demônio, é por isso que ele está fazendo o cego ver, é por isso que ele está fazendo os coxos andar, libertando as pessoas. Aí Jesus deu terminar, tudo tem um limite, né? Paciência tem um limite. Aí Jesus perdeu a paciência com ele, né? Porque Jesus também era humano. Jesus de Nazaré era humano. Ele nasceu sob mulher, né? De mulher, carne. Com a diferença que ele era um Espírito de Deus, né? Naquele corpo. Então veja só. Ele se revoltou e disse, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Vocês estão me dizendo que o que eu estou fazendo, todo milagre, tudo que eu estou beneficiando o povo, é Beelzebul, né? Não é não. É o Espírito de Deus, porque a palavra diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e fez grandes maravilhas. Mas eles atribuíam, fazendo acusações levianas, né? Impensadas, como hoje os religiosos fazem aos pregadores da graça, né? Eles, olha, os pregadores da graça vivem falando aí que não tem pecado. Como não tem pecado? E usa esse texto aqui de Romanos 3:23. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas não se aplica a essa geração. Não se aplicam. Aplicou a geração de Jesus. E ali a palavra diz que eles estavam destituídos e foram o quê? Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que houve e que há em Cristo Jesus. Então, querido, a blasfêmia contra o Espírito Santo é essa. Não é você xingar o Espírito Santo. Porque eu acho que nenhum louco tem coragem de falar isso, né? Xingar o Espírito Santo. Quanto mais a pessoa de sã consciência. A blasfêmia contra o Espírito Santo é de duvidar e de ignorar o que Cristo já fez. É assim que vive a religião evangélica e católica. Ignoram, confessando o pecado, mandando o povo arrepender de pecado, sendo que o pecado já foi aniquilado, mandando o povo se consertar. Consertar o quê? Consertar o quê? Arrepender de quê? Se tudo já foi, se nós, essa geração, já nascemos debaixo da plenitude da graça de Deus. Não nascemos sob lei, nascemos debaixo da plenitude da graça, de graça, por graça, já justificados, remidos, e ponto. Se vocês não concordam com o que eu estou falando, não tem problema. É só vocês mostrar argumento bíblico também e convencer o povo que o povo é pecador. Porque eu mostro para vocês dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que o povo não é pecador. O povo são santos, remidos. Santos no Espírito. Não se confundam santidade com carnalidade. Somos santos, somos espíritos revestidos de carne. Esse é o verdadeiro cristão. Espíritos revestidos de carne. E não carne revestido de espírito. É o grande erro da religião, porque eles têm que mostrar santidade na aparência, na roupa. É isso. Eles têm que mostrar santidade no semblante, no corte de cabelo, na sua aparência física. E a santidade que Cristo fez e que nós somos é no espírito, na alma e não na carne. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Isso aí, querido, é um problema seu, porque está escrito na palavra que não erreis. Guarda essa palavra aí. Se você pensa que vivemos a libertinagem, e que você pode fazer tudo que você pensa, que você pensa, né? Então você precisa ler também Gálatas 6:7. Não erreis, porque tudo que o homem semear, esse ele vai ceifar. Então, não é o pecado, é a semente que você plantou que você vai colher o fruto. Essa é a diferença. Então, querido, a blasfêmia contra o Espírito. E continua, né? As duas religiões, os pregadores, os líderes dessas religiões, blasfemando contra o que Cristo já fez, chamando ele até mesmo de mentiroso, em outras palavras. Por que não? Então, cuidado. A justificação foi para a geração de Jesus, na primeira era cristã.
porque todos tinham pecado, estavam destituídos da glória de Deus. Por que estava destituído da glória de Deus? Porque eles não conseguiam cumprir as ordenanças, que eram 613 ordenanças da lei de Moisés, e o povo teria que guardar todas fielmente. Se errasse uma, se tornava culpado de todos, conforme Tiago 2,10. Aquele que guarda toda a lei e tropeçasse num só mandamento, se tornava culpado de todos. Já pensou que sacrifício? Que coisa, hein? E nós hoje não tem nada a ver com a justificação. Nós já nascemos justificados, nascemos debaixo da plenitude da graça de Cristo. Essa geração, essa é a diferença. Então, querido, esse negócio aí que andam pregando, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, aplicando a essa geração hoje no tempo presente, não é verdade. Se aplicou à nação de Jesus Cristo, as ovelhas que ele veio buscar da casa de Israel, as ovelhas perdidas. Veja só a diferença. Fique com essa palavra. Eu também gostaria de comentar com você sobre outros canais que está aí pregando a graça de Deus, canais iniciantes. É o canal do irmão Carlos, Democracia Espiritual, com o irmão Carlos, o canal Guerreiros de Cristo, com o irmão Ivanilton Cruz, e também o canal MDCG do irmão André Palhares. Muito obrigado por sua atenção. Então, fique sabendo, querido, você não é pecador, você não foi justificado, porque você já nasceu justo e santificado. A sua santidade que você tem, que você carrega e você contém, a sua santidade é no espírito e na alma, não é na carne. Isso também não te dá o direito de você fazer qualquer coisa e todas as coisas a libertinagem que você queira fazer na carne. Não, porque se você fizer isso, vai ter consequências. É como você dirigir em alta velocidade e passar pelo radar. Está marcando lá 60 km por hora, que pode passar ali, e você passa 100 km por hora, vai vir as consequências, vai vir a multa. Então, a carnalidade também dá essas consequências. Vem mesmo, plantou, colheu. É por isso que Gálatas 6,7 diz, não erreis. Mas o pecado não existe, que é a lei. Cristo foi o fim da lei, para a justiça de todo o que crê. Romanos 10,4. Cristo foi o fim da lei. Então você já é justo. Justo no espírito, justo na alma, e não justo na carne. Somos espíritos revestidos de carne, e não carne revestido de... Ou melhor, somos espírito revestido de carne, e não carne revestido de espírito, de aparência. Como se for para apresentarmos, para mostrar para o público, para o mundo, que somos santos. Não, a santidade nossa se mostra com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa maneira, com o nosso relacionamento com as pessoas. Aí mostramos a nossa verdadeira santidade, amando. Muito obrigado por sua atenção. Graça eterna.